nessa segunda rodada de conversa, convidamos os jornalistas Carlos Lindenberg e Carlos Freitas para falar sobre a presença midiática dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições de 2016. Carlos Lindenberg é comentarista político e Carlos Freitas é cientista político. Primeiramente, boa tarde, sejam muito bem-vindos à ONU. Para começar, eu gostaria que vocês dissessem para a gente sobre a postura adotada pelos candidatos, um atacando o outro com denúncias pessoais. Essa estratégia pode influenciar na decisão do eleitor? Bom, por ordem de idade, eu começo. Na verdade, a gente está assistindo aí uma campanha eleitoral, e eu estou nisso há muitos anos, por exemplo, que é a campanha mais despolitizada que eu já vi para a Prefeitura de Belo Horizonte ou de qualquer uma outra eleição aqui em Minas Gerais. É uma campanha que ela é, sobretudo, alienante. Ela não discute o verdadeiro sentido da cidade, ela não discute temas políticos, ela se resume, basicamente, sobretudo nesse segundo turno, a uma troca de ataques, de ofensas, às vezes pessoais, entre os candidatos, tanto do João Leite quanto do Calil. Quer dizer, cada um tem a sua estratégia. Né? A estratégia do Calil foi definida já no primeiro turno, aproveitando uma criminalização da política e buscando uma figura simbólica do antipolítico, um político que diz que não é político. Quer dizer, é um milagre que só ele é capaz de fazer. Do outro lado, João Leite, um deputado já de 5, 6 mandatos, né? A gente disputou 2 eleições para Belo Horizonte, para a Prefeitura de Belo Horizonte, e tem uma trajetória política, quer dizer, gosta ou não, e ele marcou também uma fase da vida política dele como membro da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, participando de defesa de direitos humanos. Isso marcou muito o João Leite. E ele teve que desfazer um pouco essa imagem que foi colocada nele de defensor de bandidos, coisa que também não é. Eu conheço o João Leite há muitos anos. Então, assim, nós temos essa campanha aqui, no geral, com essas particularidades que eu coloquei aqui, eu não sei se o Carlos concorda comigo ou não, mas uma campanha que é alienante, ela é despolitizada, ela não toca nos assuntos que interessam no dia a dia do cidadão, e com essa estratégia do Calil que vai ganhando aí pontos, né, em cima dessa figura do não político. Isso realmente é um fato brasileiro, inclusive por conta do cenário nacional, processo de impeachment que nós tivemos, Operação Lava Jato, há um descrédito muito grande dos políticos, das instituições políticas, dos partidos, de todo o establishment político brasileiro. O Calil, se aproveitando disso, resolveu fazer então a campanha do não político. Né? É um sujeito que se apresenta como um não político, que resolve aderir à política, se colocar para representar os cidadãos de Belo Horizonte. E o voto dele não é apenas o voto no não político, né? Pelo menos a estratégia discursiva dele não prega só o voto no não político, prega também quase um voto de vingança aos políticos que aí estão. Né? Como existe uma situação do brasileiro, do Belo Horizontino, de descrédito, de mal-estar com todos os poderes, né? Seja municipal, estadual, federal, e o voto no Calil seria o voto naquele, olha, se você quer tirar todos que aí estão, se você está inconformado com tudo que existe, vote no Calil. Né? E essa estratégia discursiva, ela tem se mostrado bastante eficiente. Né? E o Calil também, é importante salientar, ele é alguém que, a figura dele é um sujeito carismático, fala bem e também é uma pessoa que estava muito presente nos meios de comunicação nos últimos tempos. Né? João Leite é bastante conhecido também, foi atleta do Clube Atlético Mineiro, ele é deputado por muitos mandatos, tem um recall de eleições passadas, mas o Calil ele é um sujeito da mídia. Né? Ele sempre esteve muito presente nos meios de comunicação e isso, né, tendo os meios de comunicação esse papel central que tem hoje, né, nas eleições, isso daí também o beneficiou muito. E no primeiro turno, com cerca de 20 segundos de TV, realmente ele não tinha muito, né, o que apresentar em termos de proposta. Agora, nesse segundo turno, em que eventualmente ele poderia apresentar mais propostas, a estratégia do João Leite
de desconstruir a figura do Calil baseado em questões da vida pessoal do Calil, porque da vida política é muito difícil, ele não tem uma vivência anterior política, né? Então ele pegou fatos pessoais da vida do Calil para tentar desconstruir. Na minha visão, isso mais do que tentar agregar votos para o João Leite, a estratégia da campanha do João é retirar votos do Calil. Né? Eu acho que acho que a gente vai ter um nível muito grande de abstenção, de nulos e de votos brancos nesse segundo turno, né? Inclusive não só por todo o cenário que nós temos hoje, por um desencanto da esquerda que não tem um representante no segundo turno, mas também por conta dessa estratégia da candidatura do João Leite de tentar desconstruir a imagem do Calil. E aproveitando que você tocou nesse assunto, as duas campanhas elas são bem diferentes, né? E ainda assim tornando a decisão mais acirrada. Na opinião de vocês, por que o eleitor está tão indeciso? Olha, a gente... vou então começar agora que ele respondeu a primeira pergunta. A gente vive um cenário hoje de desestruturação do nosso sistema partidário, né? A partir da década de 90, em nível nacional, a disputa presidencial ela começou a se polarizar entre o grupo do PT e o grupo do PSDB. Né? Esses dois partidos, com cabeça de chapa da presidência, eles obtinham sempre mais de 80% dos votos. Né? O que é muito voto, né? Isso demonstrava uma certa estrutura da competição da presidência. Nos governos estaduais e nos níveis municipais, isso não estava dado dessa maneira como nível presidencial, mas você tinha o início de uma estruturação de um sistema partidário. Né? Com o impeachment, com o processo da Lava Jato, isso daí aumenta o número de pessoas que não têm simpatia por nenhum partido, né? Você perde aquilo que orientava o voto do eleitor, né? Seja um partido, seja lideranças políticas. Né? A gente pode ver, o Calil não tem um padrão político, né? Que o apresente, ele poderia ter apresentado a Marina Silva, que é da Rede, que é o partido do vice dele, mas ele optou por não fazê-lo. Né? A própria presença dos padrinhos políticos do João Leite na campanha, ela não pode ser tão utilizada, imagino eu, quanto ele gostaria, né? Porque também existe um descrédito dessas figuras. Isso daí tudo tem que ser levado em consideração. Na verdade, para complementar o que está dizendo, o que a gente tem, na verdade, no país é um sistema político que se exauriu. Não dava para continuar com esse desenho partidário que nós temos aí. Nós temos aí 37 partidos registrados no TSE, nós temos uma representação na Câmara e no Senado de 20 e tantos partidos. Quer dizer, isso é uma pulverização que é inadministrável isso. Com relação, exatamente em função disso, os partidos perderam a sua representatividade. Eles não representam mais a vontade, o desejo, a ideia, a aspiração do eleitor. Então, isso traz, nós vimos agora que estamos vendo nessa eleição, esse distanciamento do eleitor dos partidos. A eleição, nesse período agora, nesse pleito agora, ela é muito mais personalizada, ela é muito mais centrada em pessoas do que em partidos, ou em ideias, ou em bandeiras, que é o que foi da nossa tradição sempre. Então esse quadro partidário ele tem que ser alterado. Não é possível continuar com 37 partidos em condições de disputar a eleição. Nós estamos vendo aí agora, pressionados por esse quadro, lideranças tentando fazer uma reforma política, que eu acho muito difícil que se faça do jeito que eles querem fazer, cortando privilégio, porque ninguém vai querer perder privilégio. Então, essa balbúrdia que nós estamos vivendo aí reflete muito bem esse quadro que nós estamos discutindo aqui agora, que é, além dessa balbúrdia partidária, você tem fatores externos, né, que vieram conturbar mais ainda esse ambiente. Quais esses fatores? Nós tivemos essa Operação Lava Jato, com essa coisa, essas prisões indiscriminadas para todo lado, né, com o conluio de boa parte da imprensa, da grande imprensa, que é usada pelos promotores, pelos procuradores, pelo juiz Sérgio Moro, para vazar informações que são de domínio deles, mas eles vazam de maneira direcionada para prejudicar A ou B. Né? E a gente tem, do outro lado, essa criminalização da política. Né?
De repente, ser político é ser um bandido, é ser um criminoso. Quando isso não é verdade. Você tem maus políticos, você tem criminosos que atuam na política, né? Mas não são. A atividade política não é uma atividade criminosa. Pelo contrário, é da maior importância para a vida social, política, econômica do país. O Calil, outro dia, ele estava se vangloriando pelo fato de dizer que ele não conhecia nem a sede do partido dele, PHS, e nunca havia nem cumprimentado o presidente estadual do partido dele. Né? Ele, inclusive, falou assim: eu só estou filiado a um partido porque a legislação assim o exige. Se não fosse necessário, eu lançaria uma candidatura avulsa própria, sem me filiar a partido nenhum. Né? Isso daí é uma demonstração de como o nosso sistema partidário, o nosso sistema político está passando por uma crise, né? E esse é mais um desses elementos dessa crise. Verdade. E confirmando o que você falou, eu trouxe aqui um dado: os eleitores que obtiveram no primeiro turno somam 21,66%, o índice maior da média nacional. Agora eu trago uma questão. Para o segundo turno, vocês acham que isso pode mudar? E qual a opinião de vocês quanto ao discurso dos candidatos? Vocês acham que mudou ou vocês acham que continua a mesma coisa do primeiro turno? Olha, como se trata de segundo turno, a tendência é de que haja esse número de abstenção cai um pouco. Pode cair também um pouco de nulos e brancos, porque há uma polarização e isso acirra mais os ânimos, né? Você vê que os ânimos estão acirrados a essa altura, né? Então isso diminui essa abstenção, o que não quer dizer que ela não possa ser alta, exatamente em função disso que nós estamos conversando aqui agora, dessa criminalização da política. Então a tendência é que o eleitor ficar longe disso, se abster de votar. Com relação à questão das estratégias, você disse aí... Estratégia que eles utilizaram. Então, no segundo turno, no primeiro turno, foi isso que nós estamos falando aqui, com o Calil negando qualquer tipo de discussão que envolvesse partido, que houvesse proposta. Então, ele só dizia isso. Isso aqui vai ter jeito sim, nós vamos consertar isso aqui. Mas ele nunca trouxe uma proposta elaborada no primeiro turno para Belo Horizonte. Ao passo que João Leite, por maior vivência, por maior experiência, por uma estrutura partidária que está por trás dele, né, uma coligação mais forte, tentou até, em algum momento, trazer alguma proposta em discussão. Não deu porque o Calil não topava essa discussão de proposta. No segundo turno, a coisa mudou um pouco, porque eram dois, no primeiro turno eram 11 candidatos, o tempo se diluía entre os 11 candidatos, de maneira que um tentava fazer alguma coisa, o outro não, e o Calil ficava ausente de todo esse debate de proposta. No segundo turno, ele foi obrigado a trazer alguma coisa, tentou trazer alguma coisa, mas aí nós assistimos uma virada de estratégia do João Leite. Como o Calil vinha subindo nas pesquisas, era preciso que se destruísse ou desconstruísse a imagem do Calil. E aí virou essa pancadaria que nós assistimos no segundo turno, e que se cuidou muito mais da vida pessoal dos candidatos do que da vida dessa cidade. O Calil, nesse segundo turno, ele tentou fazer um início de apresentação de algumas propostas, como, por exemplo, em relação às ocupações urbanas de Belo Horizonte. Ele se comprometeu a manter quem ocupou, de regularizar a situação dessas pessoas, não retirá-las das casas. Ele tentou tratar das questões de saneamento básico também. E no primeiro turno, o João Leite também havia trazido algumas propostas na área de saúde, utilização de aplicativos, contratação de médicos particulares para atender pelo SUS, né, ou pelo Sistema Público de Saúde. Mas quando o João Leite percebe que ele está estagnado ou caindo nas pesquisas e o Calil subindo, né, ele havia atingido um certo teto até então, ele resolve mudar a sua estratégia, parte para o ataque, né, compulsivamente. Todos os spots de 30 segundos que ele tem acesso, falando do Calil, ataque nos debates, ataque. O Calil, então, ele tem que ele deixa um pouco de lado essa tentativa de adotar uma postura minimamente programática, e tem que se defender e também partir para o ataque, né? E foi o que se viu, né? Esses últimos debates, então, foi uma coisa horrorosa, né? Porque aí o João Leite procura mostrar o Calil como um mau administrador e um péssimo patrão. Começa a buscar figuras que, em algum momento, trabalharam com o Calil, para mostrar que o Calil não pagava mal, não recolhia o fundo de garantia e coisa desse tipo.
E aí o Calil também começou a atacar. Foi falado do João Leite, que ia no escritório do pai dele, Elias Calil, buscar dinheiro para coisas diversas, para campanha, até para o casamento. Parentes do João Leite, que a filha dele, sobrinho dele, empregados na prefeitura durante a gestão do Márcio Lacerda, né, gestão essa que teve a contribuição do PSDB. Então o Lacerda ele tentava em alguns momentos adotar uma postura de candidato independente da atual gestão, mas ele era sempre lembrado pelo Calil: olha, mas vocês tinham a Secretaria de Saúde, vocês estavam na BH Trans, você é situação. Né? Então isso daí, o João Leite ele ficou um pouco sem discurso, porque ele não podia adotar o discurso de candidato da situação, em certo sentido, né? Porque isso poderia retirar votos dele, dado esse desejo de mudança que a população de Belo Horizonte demonstrou. Ao mesmo tempo, ele não tinha muito como se desvencilhar completamente da atual administração, uma vez que o partido dele, inclusive parentes dele, faziam parte da administração do Estado. Entendi. E se tratando da mediatização da campanha, na opinião de vocês, qual meio de comunicação o eleitor fica mais próximo do candidato? Será que eles usam o rádio e a TV de maneira que esclarece o eleitor o que eles querem passar? Ou eles estão usando a TV e o rádio só para fazer ataques pessoais? Então, essa questão dos meios de comunicação é muito interessante, principalmente no Brasil. Quando você pega países de democracia mais consolidada, em que as pessoas já têm uma preferência partidária, né? São partidos que às vezes estão aí há 200 anos competindo nas eleições democráticas do país, caso dos Estados Unidos. Então, assim, a campanha ela pode ter um papel um pouco menos importante, né? Porque você já parte com um voto cristalizado, você já tem uma ideologia definida. No caso brasileiro, em que você tem preferências partidárias muito pequenas, né? O PT, que seria o partido de maior preferência partidária, tem aí 10%, 12%, né, de preferência do eleitorado. O segundo seria o PSDB, teria o quê? 4%, 5%, é quase nada, né? Então você não tem ideologias muito bem definidas por parte do eleitor para orientar o voto, você não tem partidos orientando esse voto, né? Você tem, então, mesmo PHS, por exemplo, né? PHS, quem é do PHS em Belo Horizonte? Quem vota no Calil porque ele é do PHS? Quem vota no Calil porque ele é de esquerda, de centro ou de direita? Né? Você vota na figura, na pessoa do Calil. Então, nesse cenário, os meios de comunicação eles passam a ter um papel muito mais determinante. Não é à toa que o candidato que chegou ao segundo turno com 20 segundos de TV, não é porque a TV não era importante para ele, é justamente o contrário, é porque ele esteve na TV todo o tempo anterior da campanha, né, como presidente do Atlético. Essa questão é interessante, porque você vai notar, lá no primeiro turno, os dois candidatos que se distanciaram dos outros e acabaram indo para o segundo turno, foram exatamente aqueles mais conhecidos do grande público, aqueles que mais estavam presentes na mídia. O Calil, por ter sido presidente do Atlético, ter dado um título internacional para o Atlético, e o João Leite, que vem a 6 mandatos de deputado, né? Tem um recall muito forte, foi candidato à prefeitura de Belo Horizonte 2 vezes, perdeu as 2 vezes, mas foi candidato. Ou seja, então as duas figuras que saíram na frente, lá no primeiro turno, foram exatamente Calil e João Leite, exatamente as figuras mais conhecidas. Como nós tivemos esse ano, excepcionalmente, um período curtíssimo de campanha, sem doação de empregos. E esse é outro aspecto interessante, que você tem um período curto, de 30 dias no máximo, aí, de campanha mesmo, né? E de outro lado, você teve esse dado novo, saudável, salutar, do não financiamento privado de campanhas. Porque quando nas eleições passadas você tinha essa liberalidade de dinheiro, farto dinheiro na campanha, você acabava também disfarçando, falseando a vontade do eleitor pelo dinheiro. O poder econômico atuava fortemente e você então conseguia resultados que não é exatamente aqueles que você podia imaginar. Entendi. Agora se tratando de mídia impressa e internet. Agora nas vésperas da eleição, como vocês analisam a divulgação de pesquisas de satisfação e de intenção de voto durante a campanha? Você acha que os candidatos seguem acompanham essa divulgação e mudam a estratégia por causa disso? Com certeza, né? Tanto as pesquisas quantitativas que a gente vê, quanto também pesquisas qualitativas, né? Os candidatos, eles fazem os chamados grupos focais, eles pegam pessoas e inclusive para analisar
os programas eleitorais, eles passam primeiro por grupos de eleitores, sejam de eleitores indecisos, sejam de eleitores do outro candidato, sejam de eleitores deles mesmos, para poder verificar onde estão os acertos e os erros daquela campanha antes dela ser veiculada nos meios de comunicação no horário eleitoral, né? E essa questão também das pesquisas de intenção de voto, né, algumas pessoas elas chegam a falar assim, não deveriam ser divulgadas. Eu discordo veementemente, eu acho que toda informação a que o eleitor puder ter acesso para poder decidir o voto, ele deve ter acesso, né? Isso não deve ser censurado, até porque caso ele não tivesse oficialmente acesso a essas pesquisas, isso daí se tornaria, seriam pesquisas sem a regulamentação do TRE, teria muita informação improcedente, então assim, é importante para o eleitor, né? Muitas vezes ele pode inclusive fazer um cálculo estratégico, né? De votar naquele que tem chance de ir para o segundo turno, que não é o candidato ideal para ele, mas ele faz o cálculo pela pesquisa, bom, vou votar no outro, porque ele se aproxima mais do que eu quero, apesar de não ser o ideal para mim, né? Então, assim, as informações elas têm que ser dadas e têm que ser colocadas para o eleitor e para o próprio candidato poder traçar suas estratégias. Na verdade, esse tema ele foi um tema mais polêmico alguns anos atrás. Havia muita discussão sobre se as pesquisas deveriam ser divulgadas ou não, se elas deveriam ser divulgadas com até 2 dias, 3 dias, 10 dias, enfim. Havia muita discussão. Ocorre que a própria Justiça Eleitoral, ao longo desse período, foi normatizando o uso das pesquisas. Hoje você já não faz mais, como fazia antigamente, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Você fazia pesquisa, você mal registrava essa pesquisa no TRE. Você fazia pesquisa e aí sim, ela era manipulada. Você tinha acertos com jornais, revistas, etc., que você usava esses números, que eram números não eram confiáveis, para fazer da pesquisa um instrumento de propaganda. Com a normatização da pesquisa, se tomou um caráter mais sério, e, portanto, hoje, eu que já fui, uma certa época, contra a divulgação desses números pela manipulação, hoje sou absolutamente favorável a essa tese que está dizendo aqui, no caso, não, tem que dar o máximo possível de informação. Agora, é preciso tomar cuidado, porque a imprensa, a grande imprensa, ainda não é absolutamente confiável. Ela pode estar, sim, a serviço de alguma candidatura. A gente vê isso ao ler os jornais, ao ouvir rádio, ao ver televisão. Você percebe que há, em alguns momentos, algum tipo de tendenciosidade em relação a algum candidato. E nisso, o telespectador, o eleitor, tem que ficar muito atento. Entendi. E, se tratando daquele assunto que você tinha trago já, as novas regras de financiamento eleitoral. Você acha que beneficia ou atrapalha o candidato? Em qual segmento vocês acham que eles mais apostaram nessas eleições? Seja no primeiro ou no segundo? Segmento, você diz? De mídia, de... Então, essa questão do financiamento é bastante interessante, né? Porque esse modelo que está sendo atualmente adotado, eu acho que ele tem pontos positivos em relação ao anterior e pontos que ao longo do tempo a gente pode ver que podem trazer alguns problemas, né? Por exemplo, quando você tem o poder do dinheiro muito forte na campanha, né, com empresas podendo doar milhões para os seus candidatos, você obviamente aumenta o poder do capital econômico, né, e faz com que os interesses dessas grandes empresas sejam sobre-representados, né, no executivo, nos parlamentos, né? Então, mas por outro lado, quando você proíbe as empresas de doar, você coloca a doação da pessoa física, você permanece com a doação da pessoa física, os candidatos muito ricos, eles podem investir eles próprios nas suas campanhas, né? Ou pessoas muito ricas, né? A gente tem, por exemplo, então, o próprio Calil, ele fez uma doação bastante grande, né, para a campanha dele. Então, assim, eu não sei até que medida, se você mantiver a doação privada de campanha, talvez fosse o caso de se colocar algum teto mais baixo, né? Eu não posso doar 1 milhão para a campanha, você coloca um teto menor, né, para que seja pulverizada essa doação. Ou então, para que você adote um sistema exclusivamente público de financiamento, que talvez fosse também uma outra alternativa. Mas, eventualmente, essa alternativa de que você coloca um limite muito baixo de doação, a
apenas para pessoas físicas, faria o quê? Com que o apoiador do candidato tivesse que doar o dinheiro para a campanha, né? Isso daí talvez possibilitasse que pessoas que não tivessem o apoio do poder econômico tão fortemente por trás delas tivessem maiores chances também de conquistar um cargo eletivo. Vocês acham que eles utilizavam desse recurso para de maneira errada para fazer campanha? Deixa eu só complementar o raciocínio dele aqui, que o meu é muito próximo do dele também, que é o seguinte, para você ter ideia, na campanha de 2008, o Márcio Lacerda doou do seu dinheiro 24 milhões de reais, seu próprio capital. Isso é várias vezes mais do que todos os 11 candidatos gastaram nessa eleição agora de 2016. Você vê a desproporcionalidade, você vê como é que o poder econômico acaba atuando. Eu não quero dizer com isso que o Márcio foi eleito porque ele gastou 24 milhões, mas evidentemente que é um volume expressivo de dinheiro, né? Bom, com relação ao financiamento privado, eu tenho a convicção, eu acho que quanto menos dinheiro privado tiver na campanha, de empresas sobretudo, melhor, mais saudável é o processo eleitoral. Nesse sentido, eu sou francamente favorável ao financiamento público da campanha. Eu acho que nós já gastamos por tanta coisa. Eu acho que pegar uma parte do nosso PIB, digamos assim, o orçamento da União, e destinar para o financiamento da campanha eleitoral, eu acho que você, estabelecendo limites, critérios, você atende bem. O que não pode, eu acho que, e aí o que é ruim, é você não ter regras definidas ou regras frouxas demais, de maneira que o capital passa a ser o fator predominante do processo eleitoral. E você acha que eles conseguem levar o programa de governo, a proposta deles até os eleitores com as regras estabelecidas do jeito que estão? Por exemplo, de maneira que eles tinham os recursos, eles conseguiam fazer mais. Sim, é porque eu acredito que o eleitor, bom, assim, administrar Belo Horizonte, que é uma cidade muito complexa, né, ela demanda uma série de medidas complexas que muitas vezes para o eleitor que tem que pensar, né, em como pagar as contas de água e luz no final do mês, levar o filho na escola e uma série de outros temas, ele tende realmente a pegar algumas coisas não muito específicas e também não os pormenores das questões, né? Por isso que muitas vezes o candidato resolve falar: eu vou resolver o problema da saúde com aplicativos, eu vou contratar médicos particulares para atender, né? As pessoas elas não têm o tempo de falar assim: bom, deixa eu ver o orçamento público e ver se tem dinheiro para contratar médicos particulares, né? Deixa eu ver por que em vez de contratar médicos particulares ele não faz concursos para médicos públicos do SUS. Será que não isso é mais barato? As pessoas elas não têm essa informação, elas não têm o tempo necessário para poder chegar nesse nível de pormenores. Mas, ao mesmo tempo, como o Carlos aqui estava falando, essa campanha ela está muito despolitizada. É uma campanha assim, em que as questões centrais da cidade de Belo Horizonte elas foram deixadas um pouco de lado. E quando os candidatos que não Calil, eles apresentavam seus programas para Belo Horizonte, qual que era a resposta do Calil? Olha, gente, isso daí não dá para fazer. BH não tem recursos, o governo federal não tem recursos, o estado está quebrado. Quando ele apresentava isso, parece que os outros candidatos, ao apresentar, eu vou construir viadutos, eu vou construir centro de saúde, eu vou colocar o hospital para funcionar, eles ficavam na defensiva, porque o eleitor gostava desse discurso: eu vou botar para funcionar o que tem, não vou fazer muito mais coisa, porque eu não tenho dinheiro, né? Então, assim, isso daí também eu acho que acabou a descrença do eleitor com as propostas do candidato, com as promessas de campanha, acabou fazendo com que os candidatos tivessem um certo receio, inclusive, de apresentar certas coisas. Levando em conta e levando em consideração que essa campanha ela foi atípica, né? Quer que seja pela curta duração dela, aí voou 30, 35 dias de propaganda e etc. E, de outro lado, a falta de dinheiro, a feliz falta de dinheiro. Porque com pouco dinheiro você também tinha que saber o que falar. Não tinha mais como fazer grandes produções de TV, etc. Então, essa campanha foi uma campanha, tem sido uma campanha atípica por esses fatores, né?
Isso também fez com que os candidatos não tivessem propostas bem elaboradas para a cidade de Belo Horizonte. E aí favoreceu a quem? Sobretudo ao Calil, que quando ia colocar uma proposta, disse, não, peraí, vamos parar depois de fazer metrô, vamos parar de falar depois de viaduto, porque não tem dinheiro para isso. Nós vamos fazer para funcionar aquilo que já existe. Esse bordão foi muito usado pelo Calil durante a campanha. Não vamos construir nada de novo, vamos fazer funcionar aquilo que já existe, funcionar bem. E aí depois ele usou com alguma competência, pelo menos, as redes sociais, com aqueles filminhos que eles faziam, botavam nas redes sociais, que ele pegava um ônibus de madrugada lá no São Benedito, ia parar no Belvedere, por aí, né? Aquilo teve um efeito muito grande. Aquilo para ele foi muito importante. O pessoal que trabalha com ele nessa área foi muito competente, mais competente do que os outros desse tipo. Justamente. E um fato interessante é que nesse segundo turno em Belo Horizonte, os candidatos eles poderiam ter optado por 10 minutos de programa eleitoral cada um. Eles fizeram um acordo, o Calil e o João Leite optaram por 5. Né? Então, algumas pessoas até falam assim, bom, mas isso daí pode ter prejudicado o João Leite, porque em tese o João Leite seria aquele que teria maior capacidade de apresentar propostas. Né? Talvez o Calil, 10 minutos direto falando, ele não teria muito o que dizer. Né? A gente não sabe porque isso não se concretizou. Mas o fato é que, alegando falta de recursos financeiros, eles resolveram utilizar apenas 5 minutos do programa para poder se comunicar com o eleitor, e que é menos tempo para apresentar proposta e também menos gasto de recursos. Aliás, isso aconteceu um fato no interior do estado, onde está vendo o segundo turno, foi muito curioso, porque fizeram os candidatos, e um candidato, provavelmente por questões financeiras, quis abrir mão, negociar com o outro candidato, a redução de 10 para 5 minutos. Aí o outro candidato, que certamente um pouco mais endinheirado, falou, não, eu quero os 10 minutos agora. Se você não quer os 5, me dá os seus 5, que eu vou usar. Isso aconteceu, é evidente, aconteceu, né, nesse segundo turno agora. E não houve acordo. 10 minutos para cada um, ao contrário de Belo Horizonte, onde, por causa disso daqui agora, houve esse entendimento de 5 minutos é suficiente, até porque, como você está colocando a mim com propriedade, provavelmente 10 minutos seria demais para o cara. Né? E o João Leite também aceitou, né? Segundo ele, por economia de recursos de campanha. Bom, aí não se sabe, né, a quem essa estratégia beneficia mais, Calil ou João Leite. Eu acredito que o Calil se beneficia mais por um tempo menor de propaganda eleitoral gratuita do que o João Leite. Entendi. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem reflexiva para as pessoas que estão nos assistindo, pós-eleição, né, pós o voto. Qual que é o papel do cidadão? Como é que ele pode acompanhar, né, o processo, saber o que o novo prefeito está fazendo, quais que são esses caminhos, qual que é o papel do cidadão? Olha, Belo Horizonte conta com uma série de conselhos, né? Tem conselhos deliberativos, conselhos consultivos, nas mais diversas áreas, meio ambiente, política urbana. Então, o eleitor ele pode participar desses conselhos, ele pode ir à Câmara Municipal, assistir todas as audiências públicas, todas as reuniões plenárias, reuniões de comissão, elas são abertas à participação da sociedade belo-horizontina. Né? Ela também pode acessar por meio dos portais da internet o que está sendo feito, né? Ela pode participar do orçamento participativo digital. Então existe uma série de instrumentos que o cidadão tem para poder acompanhar a gestão pública e cobrar, né, do vereador e do prefeito. No entanto, a gente tem que levar em consideração também que as pessoas têm mais o que fazer, né? É justamente por isso que elas elegem os seus representantes, porque elas não têm tempo de ficar o tempo inteiro acompanhando, né? Por isso que a gente tem outras instituições que acompanham, né? Como por exemplo tem o Tribunal de Contas que vai acompanhar, você tem órgãos do próprio Estado, você tem os meios de comunicação que também são importantes, né? Para cobrar, para acompanhar. E assim, uma questão que eu acho importante é que as pessoas elas devem não desistir da política, né? Apesar de elas estarem vendo o que vem hoje
essa espetacularização da Operação Lava Jato, denúncias de corrupção, né, um uso político, né, dessa operação por diversos atores, inclusive pelos meios de comunicação, isso as pessoas devem ter uma visão bastante crítica do que está acontecendo, né, ler os jornais com uma visão muito crítica, acompanhar a atuação dos políticos com uma visão crítica e não desistir do processo político, porque é a partir dele que se pode mudar a sociedade e melhorar a sociedade. Isso é tão importante, tão relevante o que está dizendo, que você tem ideia, no primeiro turno, na eleição de vereadores, 43% dos eleitores de Belo Horizonte não votaram em nenhum vereador. Ou seja, quase a metade dos eleitores de Belo Horizonte optaram por não votar em nenhum vereador. Isso é um quadro gravíssimo. Isso mostra, de certa forma, como nós estamos falando aqui, da falência da representatividade. Ou seja, o eleitor não se sente representado nem pelos partidos, nem pelos políticos. Isso é gravíssimo. Isso só tem um jeito de você reverter isso. Isso está dizendo aqui, acompanhar, participar, através dos conselhos, ou através das audiências públicas, quer seja na Câmara, quer seja na Assembleia Legislativa, participar, não se ausentar, não se omitir do processo político, porque o processo político nos comanda, nos governa. Portanto, nós temos que estar participando desse processo, de uma forma ou de outra, ainda que apenas lendo um jornal e fazendo algum tipo de crítica, mas não se omitindo. O pior que pode acontecer para nós, e é o que está acontecendo, é a omissão. Nós nos omitimos. Porque não gosta, porque deixou, por uma razão qualquer, nós nos omitimos e chegamos a esse quadro doloroso que nós chegamos agora, em que dois candidatos, não vou botar no mérito de um ou de outro, mas os dois candidatos, que eram os mais conhecidos, acabaram no segundo turno e um deles vai ser eleito prefeito de Belo Horizonte. E de outro lado, você tem esse quadro gravíssimo, de 43% dos eleitores não votaram para vereador. Para não dizer de outras situações, como, por exemplo, em São Paulo, o futuro prefeito de São Paulo, que foi eleito no primeiro turno, ele teve menos votos do que a soma de nulos, brancos e abstenção. E uma coisa muito interessante também em relação aos vereadores é que a mídia gosta muito de fazer, passado alguns meses da eleição, fazer a seguinte pergunta para o eleitor: você se lembra em quem você votou para vereador? E a resposta da maioria das pessoas é não. Né? E aí fala, olha, o eleitor também não cumpre aquele papel de acompanhar. Mas, em decorrência do nosso sistema eleitoral, a maior parte das pessoas que votam não elegem ninguém para a Câmara dos Deputados, nem para a Assembleia Legislativa, nem para a Câmara Municipal de Vereadores. Então, o candidato fala, você tem que acompanhar o seu candidato, tá? Mas o candidato da maioria das pessoas não foi eleito, né? Os candidatos a vereador de Belo Horizonte, a maioria deles é eleito com 0, qualquer coisa por cento dos votos válidos, né? Nem 1% dos votos válidos, né? Então, eles são eleitos com 3 mil votos, 4 mil votos, 5 mil votos. Né? Então, o nosso sistema também leva a isso. Como os partidos não são muito importantes, as pessoas votam em pessoas, né, não em partidos, acaba que as pessoas realmente, de fato, não estão representadas nos parlamentos, né, porque a porcentagem de eleitores que consegue eleger o seu candidato é baixíssima. E isso nos leva, para completar também, a imposição de uma reforma política que mude esse quadro. Por exemplo, acabando com as coligações partidárias, que fazem esse processo, você está dizendo aí. Você vota num candidato e elege um outro. E aí você não se sente representado. Fala, não, o meu candidato é fulano, é você. Mas que ele que foi eleito. Então ele não é o meu representante. Então é preciso que haja essa reforma política que mexa em vários temas de que seja uma reforma política, inclusive nas chamadas coligações proporcionais. Então é isso. Nós conversamos aqui sobre a presença midiática com o comentarista político Carlos Lindenberg e o cientista político Carlos Freitas, com a produção de Sara Santos e Douglas e o professor Alexandre. Eu sou o Lucas Mota e a gente encerra hoje o programa Roda de Conversa.